você trouxe justamente a beleza e a celebração, né, pra sua vida. Eu lembro, assim, claramente, assim, de eu rezar à noite, eu falo assim, Jesus, me dá amanhã, assim, 1 hora de alegria. 1 hora de alguma coisa que me dê prazer e que eu esteja bem. De verdade, eu tô fascinada pelo o quão rápido e o quão forte você conseguiu ressignificar tudo isso na sua vida. Porque para muitos realmente significaria um fim ou um caminho totalmente bagunçado dali para frente. A felicidade mesmo tá naquele assim. Minha missão de vida é essa. Eu quero fazer ao meu redor tudo mais bonito. Olá, sejam super bem-vindos a mais um Conexão Capital. De novo estou eu aqui, super bem acompanhada de uma mulher incrível. A gente estava aqui, eu gosto sempre de fazer uma resenha antes, não tem jeito. E a gente estava falando, né, do quão, vamos falar de multidisciplinar? Multitarefas, o quantas tarefas aqui a gente faz e quantas adaptações também a gente passa durante a vida, durante a jornada profissional, no empreendedorismo. Ela vai ter muito para contribuir, para trazer aí inspirações para vocês que estão assistindo. Lívia Araújo, bem-vinda. Obrigada, é um prazer te conhecer obrigada. E ter você aqui. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, adorei. É muito bom, né? A gente estava falando um pouquinho, né, da sua nova empresa, né, a mais recente, a Prezê. Conta um pouquinho também do que você faz lá. Eu sei que é lindo demais, gente. Então, um ano passado, na verdade, eu fiz um curso de pintura de vidro, cristais, e eu já tinha uma vontade de ter alguma coisa relacionada a gifts, a presentes, assim, vou visitar uma amiga, quero levar um negócio diferente, mais personalizado, não é uma coisa que eu vou achar em qualquer lugar, então eu já tinha na minha cabeça esse desejo dos gifts, assim, então eu já estava com isso na cabeça. E daí fiz esse curso, na verdade, fiz porque eu gosto de mesa posta, porque gosto de presentear, e falei, quase como um hobby, assim, inicial, uma ideia falei inicial. Legal, vai ser uma coisa legal, vamos, né, um negócio diferente, vou tentar. Eu sempre gosto de me desafiar, sabe? Será que eu consigo fazer isso? Fiz esse curso e pintei pra mim, daí comecei a dar pras minhas amigas, quando eu ia, daí começou aquele, e aí, vai vender? Vende pra mim, faz pra mim e tal. Então daí começou isso, assim, acho que foi do começo do ano pra cá. Gente, é muito recente. Muito recente. E daí, comecei a fazer, né? Então, por exemplo, a gente estava aqui, né, falando de mercado imobiliário, a corretora, eu quero, na hora da entrega das chaves, eu queria dar um negócio muito diferente. Então, vamos pensar um gift para isso? Então, comecei, assim, aos poucos, né, a fazer isso. E daí eu me lembro, estava na praia um dia, assim, com minha cabeça borbulhando de ideias. E daí eu não consigo dormir, eu fico ansiosa, mas eu fico na internet procurando coisa. E daí eu falei, eu preciso, acho que, dar um nome para essa vontade, né? E daí eu pesquisei, gifts, né? E daí foi Prezê, que é presente, né? É uma... Como é que chama? Um diminutivo ali, um apelido de presente. Daí ficou Prezê. E comecei com essas, de fazer para amiga, de amiga pedir para dar de presente, fiz uns kits, fiz essa história da imobiliária, e daí eu bati num mercado de corporativo, que me pede, assim, 60 caixas, 60, então isso é muito legal, né? E também de eventos, assim, fiz taças para um casamento que ia acontecer na Bahia. Então, assim, tem ali um mercado, assim, de coisas personalizadas, né? Que as pessoas querem um negócio diferente. E daí dessa surgiu também um outro braço, que é as pessoas que querem fazer o workshop, aprender a pintar, pelo mesmo motivo que eu quis também, pelo hobby. A história se repete. A história se repete. Então, mas como assim? Não tem um espaço, né? Assim, que seja um ateliê, alguma coisa, também não é meu objetivo. Mas estou fazendo uns eventos que as pessoas me chamam em casa, com as amigas, com petiscos, com vinho. Pra tomar vinho. Eu falo, legal, vinho, taças, tintas e amigas. Gente, é muito legal. Então, elas pedem
E eu sei que a festa já estava na sua vida, mas e a arte também? Sempre foi. Sempre. Eu sempre fui mais humanas que exatas, eu sempre gostei mais de artes do que, né, eu nunca seria planilhas. Engenheira, alguma coisa desse tipo. Durante a escola, né, foi ok, normal, mas eu sou do interior, né, sou de Lorena, interior de São Paulo, eu morei em Lorena até 18 anos. Saí de lá para fazer um intercâmbio e voltei e fui prestar vestibular. E daí eu queria fazer moda, sempre era minha vontade. Mas 2000, ano 2000, acho 99 e 2000. Imagina, não tinha nem São Paulo Fashion Week, né? Não. Era Morumbi Fashion Week, era aquele negócio pequeno. Então, assim, minha mãe e meu pai olharam e falaram, não vai dar certo, né? Tinha aquela, a gente entrou na faculdade na mesma época, tinha muito aquela coisa assim, né? Isso vai te dar dinheiro? Porque vai ser o quê? Costureira? Vai ser costureira? Porque as profissões novas, né? Vamos chamar, Sim. ainda não eram tão era maduras, tão claro, né? O que seriam dessas carreiras, eu acho. Então, minha mãe e meu pai assustaram, vai fazer moda, mas vai trabalhar com o quê? Vai trabalhar onde? Então, eu fiz arquitetura 1 ano. Mas eu gostava do design de interiores, eu gostava da parte estética, não queria saber se o tijolo dilatava, se essa tinta dilatava mais do que a outra. Então, assim, fiz 1 ano da faculdade de arquitetura, realmente não era o que eu gostava. Parei 1 ano, fiz vários cursos de desenho de moda, de planejamento de coleção, no Senac. Você ficava com o pezinho ali na moda, eu ficava ali. E depois entrei para a faculdade de moda mesmo. E daí fiz 4 anos na faculdade de moda. Sempre tive também uma pegadinha meio empreendedora. Então, assim, a faculdade tinha uns bazares, eu comecei a fazer bolsa, eu mesma costurava, eu tinha máquina de overlock no meu apartamento, eu tinha essas coisas. Que legal. Mas daí fiz todo esse percurso da faculdade. Quando chegou no último ano da faculdade, eu precisava fazer um estágio, né? E daí minha tia tinha uma amiga que tinha uma confecção e falou, vem cá todo dia à tarde, eu assino seu estágio, né? Fui sem ganhar nada, né? Pagando para trabalhar, obviamente. Como todo começo. Mas daí, ali eu vi um mundo que não era São Paulo Fashion Week, que não era... Porque a faculdade é muito... O glamour, você diz, assim, os eventos, né? As semanas de moda, os desfiles, aquela coisa que não é tão comercial. A moda mais conceitual uma mesmo. Coisa bem conceitual. E daí eles apostam que vai sair dali alguém que vai ser... uma Alexandre Kovic, uma Thaís Guzmão da minha época, assim, que eram os mais... Mas daí eu fui para essa confecção pequena. Até esses dias fui lá, que é lá na Tietê com a Augusta. Trabalhei lá durante 6 meses, acredito. Ela assinou meu estágio. E ali eu vi que existia um outro mundo, de uma moda mais comercial, de um negócio que tinha um planejamento de coleção, mas não era aquela coisa que, vi uma saia legal, pode ser comercial, vamos fazer, entendeu? E fiquei lá e nesse meio tempo eu passei num processo seletivo para fazer um estágio numa empresa varejista de moda, multinacional aqui, brasileira, né? Mas que tem lojas em outros países. E entrei, fui ser estagiária lá, então no meu último... minto, eu fiz esse estágio no penúltimo ano. No último ano eu já estava nessa empresa. Então, no meu último ano eu mudei a faculdade de manhã para noite, trabalhava o dia inteiro. Aquela coisa já da ia para noite, não tinha tempo de lavar o cabelo, né? Você falava, que horas? Como? Se eu saio às 6 da manhã, eu volto às 10h30 da noite, não dá. Mas daí trabalhei lá, tive uma carreira rápida, fui estagiária em 2006 e passei no programa de trainee deles em 2010, fiz todo o programa de trainee, saí de lá em 2014, depois da minha licença maternidade. Que aí o mundo se reorganiza, né? E é engraçado que eu era super workaholic, super dedicada, trabalhava demais. Eu viajava muito a trabalho, pesquisa. E isso, assim, trouxe pra mim um repertório, assim, de pesquisa, de imagem, de cor, sabe? Eu sei criar ali na minha cabeça um cenário, né? Tipo, um cenário atrativo, né? De misturas de cores e de tendências e tal. Mas trabalhei, tava lá e resolvi ser mãe, né? E eu resolvi ser mãe em 2011. E achei que era assim, né? Como tudo na minha vida, eu quero agora, eu passo e eu faço. Vou fazer. Não aconteceu, né? Eu demorei 2 anos para engravidar.
de tentativas e tentativas. Tudo que você pode imaginar de tratamento, eu não engravidava. Daí eu voltei, né, nesse meio tempo, para minha psicóloga lá de trás da minha adolescência. Ela me falou assim: você não engravida porque não tem espaço na sua vida para ter um filho. Porque você viaja de 2 em 2 meses, 15 dias, quem vai ficar com as crianças? Criança, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Essa vida não cabe. Você vai ter que matar a profissional para a mãe nascer. E eu falava, imagina, tem tanta gente que trabalha comigo que faz isso. Mas daí eu lembrava das mães, assim, que voltavam de licença, que a gente ia viajar, a mãe passava mal a viagem inteira, enxaqueca a viagem inteira. Por quê? Porque deixava o bebê de 6 meses em casa. É muita loucura, né? Só quando você é mãe você consegue a dimensão do que é. Mas o que foi pra você ouvir isso? Você vai ter que matar a profissional. Eu falei, imagina. E aconteceu. E daí, como eu não decidi, eu não conseguia decidir, porque eu amava muito as duas, tanto a mãe quanto a profissional. Daí a empresa decidiu por mim, que foi uma coisa que, assim, daquele ano, assim, foi uma coisa que eles foram mais de 8 mulheres voltando da licença maternidade desligadas. Porque no meio do processo eles põem outra pessoa no lugar e me segue. Porque é complicado. Sim, é pros dois lados. É complicado. Não dá nem pra gente... Eu já tive funcionária minha grávida. Equipe. Que passa mal, que não... Sim, é um momento difícil. É um momento vulnerável pra mãe, assim. Muito. Mas é difícil, né? Porque eu me dediquei ali 8 anos, exato, assim. Eu passei por cima de, sabe? Sim. Eu já viajei perdendo um bebê. Tipo, perdi o bebê de manhã à noite e fui viajar. Tipo... Sabe? Então, assim, foi muito difícil. Eu demorei muito pra entender, sabe? Essa mágoa, entender esse momento, entender que eu tinha que ficar ali. E era isso, entendeu? Que é muito difícil. Você falou, eu acho que a gente, né, eu trago assim, né, pela minha experiência também, não, com a maternidade, falo, é muito difícil a gente... Eu acho que nós somos uma geração que foi aquela assim, você pode trabalhar, você pode fazer tudo, você pode fazer tudo. E realmente, lógico que pode, mas não ao mesmo tempo. Mas você dá conta de tudo, né? E a que preço? E ao mesmo tempo, eu acho que hoje, né, eu vejo nós mesmos, aí acho que agora a gente consegue trazer, né, a maturidade, a própria vivência e tudo isso misturado, buscando muito mais equilíbrio nisso tudo. Sim, hoje eu sou, assim, grata pelo que aconteceu. Então, mas é muito difícil naquela hora, a hora que tá doendo muito. Que doeu muito, você fala, porque assim, como assim agora eu não sirvo mais? Eu servi até então, eu passei, eu fui, e agora... Fiz e acontecia. E agora não, tchau. E no corporativo, né, diferente, né, os dois lados têm os seus bônus e ônus como tudo. Mas... Vou te fazer uma pergunta, porque eu vivi essa situação num contexto diferente, mas eu acho que talvez você tenha... qual foi o seu sentimento, assim, aquele dia que você entrega o crachá, que você fala, não piso mais? Eu já sabia que eu ia ser desligada, né? Ah, você sabia? Então, porque foi um processo. Eu grávida, fui mudando, foram colocando alguém no meu lugar e eu... Você sabe, né? Eu ia nas reuniões, não tinha mais meu nome no crachá. Sabe? Eu fui sabendo, assim, sabe? Já sentindo que ia... Enfim, foi super dolorido. Minha gravidez foi complicada. Eu já tinha um quadro de gravidez complicada por conta de eu ter perdido perdi 6 bebês antes, assim, bem no comecinho, mas havia perdido. Então, assim, eu tinha muito medo da gestação, de perder de novo. Então, assim, eu já estava ansiosa com aquela situação. Daí veio esse elemento... Você tá sendo desligada, tipo, você não tem mais onde sentar, tipo, não tem mais o nome no organograma. Então, assim, eu já fui... Então, assim, antes de sair de licença, eu já levei minhas coisas, sabe? Ah, tipo, você já eu já levei e tal. Então, assim, no dia mas... foi muito difícil. Eu demorei muito pra superar. Isso eu demorei, assim. Ficou uma mágoa, eu fiquei magoada e tal. Mas, enfim, fui... Foi do tipo... A vida decidiu por mim, porque talvez pra mim fosse muito difícil decidir. Então, eu falo que quando a vida... Quando é difícil, a vida decide. E a vida decidiu, e daí eu tive os dois filhos, um na sequência do outro. Então, o primeiro foi... Tentativa, a segunda veio no... olha como Deus umas coisas assim. É o corpo, né? Um corpo desestressado, sem medo. Também, sem aquela pressão. Sem pressão. Colocou na gente espaço, Coloquei na gente, começou a ter espaço na vida. Daí já foi os dois, assim, eles têm 1 ano e 11 meses de diferença. E daí logo nessa sequência, eu, né, com essa cabeça de criatividade... comecei, fiz o chá de bebê dele, fiz o batizado dele, daí uma amiga, mesmo processo, uma amiga gosta, faz pra mim, assim.
E eu tenho a Petit Partier, que é minha outra empresa de eventos, desde 2014. Estamos aí há bastante tempo, já fizemos muitos eventos. Fizeram 10 anos já. Já. Que legal. E daí trabalha. Então, assim, não é muito. Se você pensar ali, a base é mais ou menos a mesma. É cor, é pesquisa, é referência, é beleza, né? É visual. É visual. Então, é engraçado que eu construí uma casa, né? E quando eu fui fazer o quarto da minha casa, eu comprei um quadro. Mas eu comprei... Sabe quando você compra um quadro na internet porque você bate o olho e fala assim? Gostei. Bonito. Tinha uma frase, uma escrita bonita. Eu falei, eu comprei. Daí eu chegou, pus o quadro no meu quarto. E daí um dia eu tô deitada, assim, eu fui ler. Eu não tinha lido o que estava escrito. E estava escrito assim, eu vou fazer tudo ao meu redor bonito. Mais belo. Vou fazer tudo ao meu redor mais belo. Esse vai ser o propósito da minha vida. E eu falei, gente, sou eu. Sou eu, olha. Sou eu, entendeu? E eu comprei, na verdade, assim, totalmente despretensiosamente esse quadro, porque achei bonito o lettering ali, a escrita. E tá escrito isso. E hoje, assim, é meu lema, sabe? Eu quero fazer tudo ao meu redor mais bonito. Esse é meu lema. Então, se eu... decoração de casa, faço. Mesa aposta, faço. Comida, prato bonito, food style, tiro foto também, faço bonito. Então, assim, eu tenho esse propósito de fazer de bonito mesmo, da gente... E até, assim, minha mãe me mandou um negócio muito interessante, que tem a ver, assim, comigo, assim. Que tem uma doença, não vou lembrar o nome agora, mas na Grécia, Pois é um resumo do filme. Que é só olhar o que é feio. Então, assim, as pessoas, elas têm uma tendência a olhar o feio, a criticar, a ver o erro. E isso é uma doença. Tem um nome. Então, assim, a gente precisa se treinar. Porque quanto mais a gente olha o bonito, quanto mais a gente faz o bonito, quanto mais é bonito, sabe? Mais vem. Então, você começa a treinar seu olhar pra ver coisas bonitas, entendeu? Tipo, pra ver, assim... Nas pequenas coisas. Beleza. Porque todo então, dia assim, tem poxa, beleza. Ali do lado, sua filha tá sentada, tomando café do seu lado, com o cachorro no colo, ela tá fazendo carinho nele, ele dá aquele... Pronto. Olha que bonito, sabe? Então, assim... Aquele caos da manhã, da correria. Tem, lógico que tem, né? A gente realmente tende a negligenciar. Sim. A ver o do errado. Na pressa, tem que produzir, naquela coisa, né? Trabalho enquanto eles dormem. E na cobrança que acho que às vezes é muito mais até interna do que externa. A gente tende a negligenciar pequenas belezas que acontecem na nossa vida todos os dias, né? E eu depois, né, de tudo que eu passei, eu dou muito valor para ser feliz. Então, assim, para mim, não tem essa possibilidade. Se não tá bom, não tá bom. Eu vou dar um jeito, eu não, sabe, não fico. Então, assim, tem que tá bom, tem que ser feliz. A vida sabe, pode ser um sopro, entendeu? Pode, realmente. Então, né? eu tenho isso na minha cabeça, assim. Eu realmente, no meio do, né? No meio do caos. Do processo todo que eu passei, eu tomei essa decisão, assim. Uma hora eu lembro de ter olhado e falado, ou eu vou... Tipo, deitar nessa cama e ficar. E não levantar mais. Ou eu vou ser feliz. E eu decidi ser feliz. Eu corri atrás da felicidade. Então, não as pessoas me ligavam e falavam, vamos. Vamos fazer não sei o quê, vamos. Eu não vou ficar aqui, não vamos. Não, vamos. E você lembra, assim, claramente desse momento? Lembro. Eu lembro que... de ter essa consciência, assim, não, a gente falando, a gente nem falou, né? É verdade, gente. A gente já tá aqui... é que a gente já tava botando papo em dia. Vamos voltar uma casinha aqui só, brevemente, só para todo mundo entender, né, o processo todo, se você não se importar. Em 2023, eu tava abrindo um outro negócio, que eu acabei até de sair, que é o Espaço A Vida é Festa, que continua com a minha ex-sócia Mara, tá lá. Mas era um sonho, eu tinha um sonho de ter um espaço de festa. Porque você já tinha empresa de festa, de decoração, ia montar nos bufês e falava, gente, podia, sabe? Poxa, esse buffet podia ser assim. Tudo podia ser melhor. E eu via esse espaço, né, que é o buffet, e eu falava, gente, aqui dava um espaço de festa, E eu tava nesse processo de abrir, né? Tinha falado com a Mara, a gente tinha fechado sociedade, a gente estava reformando o espaço e tal. E numa manhã de domingo, dia 13 de março, eu fiquei viúva. Assim, nunca imaginei passar por isso na minha vida. Ele tinha feito uma cirurgia, teve uma complicação na cirurgia, né? Provavelmente uma embolia, não sei ao certo. Fez um pós-operatório
ruim também. Tava bem estressado, não fez repouso, tava numa batida de trabalho, estressada. Mas assim, nesse dia, acordei. A vida muda desse jeito. E ele não tava mais lá. E tava eu e minha filha, e ela viu tudo, e... Enfim, o mundo girou, assim... 400 nem sei, vezes, não tem nem entrei num turbilhão ali de coisas. E uma das coisas que eu falei muito na época eu não tinha a mínima ideia da minha vida financeira. Nenhuma. Eu não sabia. Não sabia quanto a gente gastava, quanto ele ganhava, o que a gente pagava, qual conta a gente tinha, onde tinha a conta. E eu já tinha pedido várias vezes, assim, vamos um dia sentar e me passa. Me passa, assim, senha básica. Aquela coisa pra eu saber o que tá acontecendo. Pra eu saber o que tem, entendeu? Tipo, quanto que a gente gasta no mês? Quanto você ganha? O que tá guardado, o que não tá, se tá investido. E daí eu acho que a gente tem medo dessa conversa. Porque parece que, assim, se eu tiver essa conversa... Pode acontecer, entendeu? Porque eu me preparei. Mas acontece sem você ter se preparado. É engraçado você ter falado desse ponto, porque a Lisa, que é minha sócia no R496, ela tem uma consultoria financeira. Ela fala, não é um family office, é um fame office. Fame office. Que ela tem mentoria de orientação para mulheres investirem e conhecerem, né, o mundo financeiro. E ela cita justamente essa fala. É engraçado porque você falou exatamente nas palavras que a Lisa fala. Ela fala assim, e ela foi executiva no corporativo também a carreira toda, 25 anos, e aí saiu para se dedicar à empresa dela, que, né, são esses processos financeiros. E ela falou muito isso, ela falou, eu vi a minha vida inteira mulheres, né, exatamente o que você falou, executivas que tinham carreira em multinacional, que ganhavam super bem, numa situação como essa, ou numa situação de divórcio, ou numa situação, às vezes, do tipo... né, o marido tomou uma decisão errada de investimentos e realmente não deu certo. Mexeu com todo mundo. Exatamente, a mulher não saber, negligenciar, porque é desconfiança, ou parece que eu tô, sei lá, eu não quero atrair nada de ruim. A gente acaba realmente não olhando para uma coisa que é muito séria. E uma vez, eu lembro, ele foi pro Pico dos Marins fazer uma escalada no Pico dos Marins e eu sabia que era perigoso. Eu falei, então assim, se você vai, me tudo manda bem, um e-mail com as coisas, só sabe? E daí eu tinha esse e-mail, mas era de 2, 3 anos atrás, entendeu? Mas assim, eu nunca tinha tido essa conversa, entendeu? Eu não sabia. E a gente tinha acabado de construir casa, tinha financiamento da casa, tinha um monte de coisa. Deus, uma dor de cabeça financeira. Então, naquele momento, além de todo, tipo, a dor emocional ali, meus filhos, eu tendo que contar pro meu filho. Além de tudo ali que envolvia, eu caí num negócio que, assim, eu precisava me estruturar pra saber o que acontecia. Durante, assim, um mês, mais ou menos, ficou meu tio, meu cunhado, focado ali, olhando, pegando as contas, entrando, né? Mas chegou uma hora que eu falei, gente, assim, eu não sabia onde cai a parcela do meu carro. Não sei. Que cartão, aonde. Então, eu falei, eu preciso sentar. Então, você imagina, né? Minha vida... virou do avesso, assim, e eu tive que ser forte, assim, na hora ali, eu fiz coisas que eu falei, gente, eu nunca imaginei que eu faria. Aí, posso contar uma coisa? Pode, claro. No dia anterior, eu fiz uma festa, montei uma festa de uma amiga minha e tal, e ele tava com a cirurgia, ele falou, não vou na festa, porque nós tava operado. E à noite, eu vi um post de uma amiga minha, postando que estava com uma mulher que tinha acabado de ficar viúva, fazia um mês que ela tinha ficado viúva e que ela estava comemorando o aniversário dela, com as amigas e tal. Um negócio assim, tipo, foram todo mundo lá, mas ela estava muito triste e tal. E daí eu escrevi para essa minha amiga e falei assim, gente, que mulher forte. Eu estaria deitada no chão, em posição fetal. Isso às 10h30 da noite do dia anterior. Assim, daí ela me escreveu assim, Li, olha, valoriza a sua família, não sei o quê. E eu mandei uma mensagem pra ele, assim, vem aqui. Só que o celular dele tava do meu lado. E daí eu falei, amanhã tem tempo, entendeu? A gente vai... E daí no outro dia, quando eu acordei, eu me vi naquela situação que eu tinha falado. Daquela 10 da noite. Às 10 da noite. Tirei em 12 horas. E eu não deitei em posição fetal. Não... Eu resolvi, eu tive que ligar para um monte de gente, eu tive que fazer ali uma parte burocrática, entendeu? Do negócio. E o que se seguiu foi isso, entendeu? Mas assim, eu pus minha vida para rodar, meus filhos foram para a escola no 3º dia depois, aí eles voltaram a fazer isso. Eu fui. E daí por que eu acho que eu fui?
Meus pais estavam mais tristes que eu. Os pais dele estavam mais tristes que eu. E eu não tinha como meus filhos... Eu não podia cair, porque quem que ia segurar, né? Então eu segurei. Então, mas assim, eu acho que a gente tem essa... A maternidade também traz essa força que a gente às vezes não sabe, né? Da onde. Sim, porque, assim, aquele negócio de levantar o carro. De levantar o carro, assim, porque você tá madrugada, né, assim, você cansada, você tem que, tipo, não sei, né? Eu acho que é instintivo até, é natural, nosso, você fala, eu não posso. Não posso. Eu acho assim, eu te digo, eu devo ter caído 5 vezes, que eu me lembro, assim. De dias, assim. De fala assim, preciso. Teve um dia que, tipo, não dá mais. Teve um negócio do seguro e eu falei assim, falei pra minha mãe, fica com eu preciso com eles me trancar aqui, no quarto e ficar. E quando deu 2 minutos, a Maria tava lá e ela me abraçava e falava, mãe, não chora. Teve, assim, um ponto que eu me lembro, assim, de ter, assim, mandado uma mensagem pro psiquiatra que tava me acompanhando e falar, olha, eu não tô fazendo o básico, eu não tô querendo levantar pra escovar o dente, entendeu? Então, assim... Mas você tinha consciência de pedir ajuda também. Foi no dia do meu aniversário. Eu comecei o dia do meu aniversário com uma consulta pra ele. Falei, eu não tô tendo coragem de levantar, entendeu? Mas assim, foram pontual, assim, sabe? E cada um leva, né, o luto de uma maneira, né? Eu li uns 3 livros nessa época, assim, que daí nesses livros que eu li, elas, por coincidência ou não, elas se entregaram. Elas ficaram na cama de pijama, sem tomar banho. Meses. E eu não. Eu inaugurei buffet. Eu continuei a trabalhar. Meus filhos foram pra escola. E você trouxe... E olha que curioso, né? Não sei se você, com certeza, deve ter parado já para pensar nisso. Você trouxe justamente a beleza e a celebração, né? Pra sua vida. A festa. Sim. Né, que é tão e oposto. Chamava espaço, a vida é festa. Chama, né? Espaço, a vida é festa. Né, que é tão oposto desse processo todo, até desse processo muito introspectivo, do luto, ou de toda essa experiência. Né, eu tenho um Instagram, né, que eu posto minhas receitas e tal, que é mais... mais pessoal do que é aberto e tal, mas eu posto receita, posto minha vida e tal. E eu lembro que no dia que aconteceu, eu falei, gente, agora sim, eu sempre prometi aqui trazer... Beleza, então agora não tô conseguindo, entendeu? Então, assim, vou dar um tempo. Mas, nossa, eu recebi tanto carinho. Era tanta gente rezando por mim, era tanta gente... Nossa, é um negócio, assim, tem seu lado ruim, essas coisas de rede social, as pessoas falam, você se expõe demais, você não sei o quê. Mas, gente, tem um lado de gente, assim, que você nunca viu na vida e que te manda uma mensagem e fala, putz, pensei em você. Ou então, como você tá me ajudando? Tô passando pela mesma coisa. Ou tipo assim, eu acordei e vi seu post que você já levantou e já não sei o quê. Eu preciso levantar, entendeu? Então, assim, tem um lado muito legal, né? E hoje isso o trabalho é isso, né? Hoje, assim, tá lá. São essas ferramentas, né? Isso. Eu falo, digitais, né? Exato. Que a gente tem. Mas, enfim, eu passei por isso, faz 2 anos já. E eu tenho até tatuado aqui. É a única tatuagem que eu tenho. Eu escolhi ser feliz. Em algum momento, eu olhei e falei... eu não vou me entregar. Não vai ser meu legado, não vai ser minha história. Não vai definir quem você é. Isso não, essa tragédia não vai me definir. Não vai. Eu sou mais forte que isso. Entendeu? E é verdade, né? Porque, lógico, infelizmente, uma situação triste, é uma tragédia. É algo que, óbvio, mas não trazer isso para sua identidade. Né? Falar, eu nunca vou te falar. Aquele ano, assim, é engraçado falar isso, mas... Eu tava, assim, as pessoas me falavam, nossa, você tá muito iluminada, sabe? Eu emagreci, eu malhei. Sabe quando você fala, tudo agora vai. Eu emagreci, eu malhei. Eu tava... E eu, assim, o único ponto que eu digo, né? Eu acho que tudo isso, assim, eu perdi um pouco de capacidade... De pensar e organizar. Porque eu tava numa vida ali que eu fazia festa, eu cuidava das crianças e tal, mas tinha ele ali que tava suportando. Que fazia parte burocrática da minha vida, entendeu? E daí eu me vi nessa... Então, assim, eu realmente, eu deixei de entregar um pouco em cada coisa, porque eu precisei me dividir mais. Então, assim,
óbvio, não inaugurei o buffet da maneira como eu gostaria de ter inaugurado, porque também ele era uma parte disso, não consegui. Então, assim, eu lembro que eu chegava, isso é uma parte difícil, assim, apesar de eu ter passado por tudo aquilo, eu chegava à noite e eu falava assim, gente, eu não consegui entregar. Eu me sentia culpada, sabe? Tipo, poxa, eu não entreguei. Não entreguei. Cara, mas ok. Olha aqui, mas Poxa, olha tipo, tudo. Olha pra você. Olha o que você... Eu era muito cruel comigo. Assim. A sua régua era muito alta. Não, eu era muito cruel. Eu chegava à noite e falava, cara, não entreguei. Não entreguei. Que mas, cara, loucura. Como? Dei o que eu pude. Exato. Entendeu? Daí tem uma não sei se é uma parábola, enfim, mas que é assim, né? Um amigo pediu dinheiro pros amigos emprestado, né? Um deu 10 e um deu 100. Quem que deu mais? O que deu 10 só tinha 10. O que deu 100 tinha 1000. Exato. Então, assim, eu dei ali o que eu podia naquele momento, entendeu? A gente gosta muito, eu e meu marido, a gente estuda muito PNL, né? E um dos princípios, né, da programação neurolinguística é fazer o melhor com os recursos que você tem no momento. Era o que eu tinha. Exatamente. Se 10 é o máximo, não é? Foi, né? Foi o máximo, né? Você estava numa situação, assim, que para muitos... Não é nem pela questão da comparação, né? Mas que para muitos, levantar da cama já era o 1000. Sim, você levantou, você foi trabalhar, você fez fiz tudo. Então, Mas você acha que isso vem de uma cobrança que a gente já tem naturalmente... assim, daquela coisa, tenho que dar conta de tudo, tenho que dar conta do trabalho, dos filhos, da casa, da empresa. Não, eu tenho ou você essa cobrança em mim. Eu sempre me cobrei isso era desde o começo melhor, da carreira. Ser disciplinada. Eu não sou uma pessoa que, tipo assim, se eu prometo, não entrego. Você não é do tipo do mimimi, do tipo, mas a vida é muito difícil, mas acordar cedo é difícil. Não. Nunca foi o seu mindset mesmo. Nunca foi meu mindset, nunca. Não, trabalhava pra caramba. Nossa. Nunca reclamando do seu Ok. Mas eu acho que existe 2 lados aí nessa história. Tem um lado também das pessoas te cobrando também, entendeu? De você... Estar bem. Não, você precisa fazer, porque é isso que vai te tirar do... E naquela hora, eu lembro, assim, claramente, assim, de eu rezar à noite, eu falo assim, Jesus, me dá amanhã, assim, 1 hora de alegria. 1 hora de alguma coisa que me dê prazer e que eu esteja bem, entendeu? Me dá 1 hora amanhã. Porque era tão pesado, cada hora uma coisa, cada hora um dinheiro, cada hora um papel, documento, onde saiu isso, quem é essa pessoa, sabe, tipo, sim, totalmente perdida. Eu lembro que eu peguei e o meu ex-marido era super organizado, mas nesse último ano da obra e tal, ele tava muito desorganizado. Que ele também tava... Não tava bem também, né? Então, assim, ele pegou, eu tinha uma mala com papel. Cara, um dia eu parei, eu e meu pai, eu falei, gente, a gente precisa resolver essa mala, eu preciso ver o que tem aqui. Que nem... Sabe, tipo, a nota que eu precisava lançar no imposto pra valorizar. Sabe aquelas coisas que você fala? Nem... Então, assim, teve, assim, uns pontos, assim, que eu falei, gente, por quê? Por que isso? Por que tudo isso, entendeu? Então, mas tem uma positividade tóxica em que todo mundo sabe como você deve viver o seu luto. E só quem sabe é você. Porque ele não tem uma... Assim, não tem uma... Como tudo, né? Se eu ficasse deitado 3 meses na cama chorando, eu tinha o direito de ficar. Tinha. Total. Entendeu? Se decidisse no dia seguinte saltar de paraquedas, o que eu decidisse, tava ok ali, eu tava... Então, assim, por isso que eu digo, assim, eu procurei ser feliz. Eu me joguei no esporte, eu joguei tênis, eu joguei beach tênis, eu fazia academia, eu ia dançar, eu saía com as minhas amigas, eu fiz um grupo, assim, de amigas maravilhosas que vou levar pra vida, assim, a gente se ajudava, a gente... Sabe? Então, assim, foi um ano que eu perdi... Né? Eu perdi ali ele, a família que eu tinha, né? Aquela configuração, né? Mas eu ganhei tanta coisa. Eu ganhei muitas amigas, eu ganhei, assim, uma troca, assim, que eu nunca imaginei que existisse. Tanto online quanto offline, entendeu? E daí passou. Daí esse ano, eu digo, né? 2023 foi o ano que eu fui correr atrás, eu saí, eu fui show. Sabe quando eu me lembro, assim, um show, assim, eu olhando aquele... negócio, aquele estádio. Eu falo, nossa, Deus, obrigada por eu poder viver isso, entendeu? Nossa, assim, sabe? De, assim, dar valor mesmo. As coisinhas que passavam, umas coisinhas que você fala, ai, que bom, eu tenho isso, entendeu? Que bom eu vivi isso, que bom. Então, assim, você consegue, assim, no caos, você consegue ver, tipo assim, gratidão da maneira como ele faleceu, ele tava dormindo, ele não sofreu. Sabe quando você começa...
Fala, meu Deus, obrigada, porque poderia ter sido pior, sabe? Então, assim, eu virei de verdade, Lívia, eu tô fascinada assim, pelo o quão rápido e o quão forte você conseguiu ressignificar tudo isso na sua vida. Sim. Porque para muitos realmente significaria um fim ou um caminho totalmente bagunçado dali para frente. Não. Mas, de verdade, tô aqui assim, ó. Não, eu te digo, eu ter sido assim, eu ter sido desse jeito, eu nunca vi meus filhos chorarem. No dia, eles choraram. Né? Então, o que você a Maria ensinou? Tava lá, tipo, viu acontecer, o Felipe na hora que eu contei, mas eles dão risada. Lembra o dia que o papai fez aquilo, não sei o que, Não tem choro. Ficou a memória boa, Não né? tem choro, não tem. Não tem choro, não tem mimimi. Ah, porque eu não tenho pai, porque eu perdi meu pai, porque eu não tem isso. Então, olha o quão importante você ser assim, trouxe pra eles, né? Sim, não tem esse isso. ressignificado e essa força realmente de isso não definir a vida deles. Sim. E eles conseguirem ficar com as lembranças boas. Sim, eles né? não têm. Conseguirem falar de forma leve, de forma feliz. Sim. Né? Você trouxe beleza para a vida deles. Que eu tive medo, assim, do tipo, vai ter Dia dos Pais na escola. Vai ser. Era um negócio assim que, eles dão um baile em mim, assim, sabe? Escrevi a carta, tá aqui a carta, vamos pôr no balão, vai subir. E é isso, entendeu? Então, assim, Então, assim, eu até tenho uma frase, assim, que eu tô até pra postar aí no meu Instagram, vai ser amanhã. Que eu seria injusta comigo se eu fosse a mesma pessoa que eu fui antes disso. Sim, eu não com posso, certeza, entendeu? não. Tipo, eu seria injusta se eu continuasse sendo a mesma pessoa. Eu não sou. Eu mudei totalmente. É outra Lívia, são outros filhos, são Sim. outras, com certeza. E depois desse ano aí que eu fiz tudo isso, que eu me entreguei, daí eu, né, achei a paixão de novo. De novo, olha que bom. E comecei a namorar no virada do ano de 2024 aí, e daí eu falei que foi o ano que eu comi, dormi, tudo que eu não tinha feito em 23. Tudo que 23 eu tinha passado fome. Que eu não conseguia comer, que eu tava ansiosa, que eu emagreci muito, não sei o que, eu engordei, eu comi, a gente saiu pra jantar, a gente viajou. Ai, graças a Deus. E daí hoje estamos lá com essa nova configuração de família, casa cheia. Cheia, 6. Somos 6 agora. Somos 6. E comprar um carro 7 lugares. Comprei carro 7 lugares, estamos reformando casa, então... E daí a Prezi acho que veio com isso, assim, o ano passado eu tava, né, acho que me assentando ali naquela nova vida, naquela nova configuração, eu conseguindo, né, ver os negócios de uma maneira, as coisas se assentando na minha cabeça administrativamente, ali, como tocar a vida. E daí no final do ano pra cá eu tô igual um furacão aí, com essas pinturas. Nossa, tem me feito tão bem, tão bem. Imagina, porque também o que você conhece de pessoas, o que trouxe de gente pra sua vida. Não, tá muito gostoso. E o lado das planilhas agora, quem é o... eu tento. Não, eu tenho esse lado, tá? Tipo, na Petit, eu sempre fui a da planilha, eu sempre fui a do pago. Mas assim, eu confesso que assim, meu financeiro ali da minha vida, assim, eu sei se sobra ou se falta. Mas eu tenho uma noção de quanto mais ou menos eu gasto de cada uma das coisas, quanto que eu preciso pra viver. Mas é difícil, porque você fica com esse... eu mereço, mas eu preciso me guardar pro futuro. Então eu fico nessa. O planejamento tem que ser mais... Porque eu vivi ali com o Cadu, meu ex-marido, ele era muito seguro, assim, em relação a dinheiro e tal. E eu trouxe um pouco isso pra casa, pra ele. De financiar uma coisa. Eu lembro que quando a gente se conhecia, ele não financiava nada. Ou ele tinha dinheiro pra comprar, ou ele não tinha. Daí eu trouxe esse negócio de que, tipo, dá pra financiar. Então é engraçado, né, como as famílias, né? A família dele era mais segura, a minha sempre foi mais do tipo, vamos fazer e vamos pagar. Mas vale um gosto. Minha mãe sempre fala isso, mas vale um gosto. Então a gente se adaptou ali e foi. Então eu fico um pouco nessa, sabe? Porque ele assim, a gente se privou ali de algumas coisas assim, por exemplo, hoje eu acho que hoje eu moro num apartamento, né? Se não fosse 6, tava ótimo, entendeu? Mas são 6, preciso ir pra uma casa um pouco maior. Mas assim, eu tenho o que eu preciso ali, entendeu? Então assim, às vezes a gente quer, porque
construir com, né, uma casa imensa, arquiteto, casa do sonho. Eu fui na agulha, no piso, no rejunte, sabe? Aquele negócio. E eu não precisava de tudo aquilo, entendeu? Então, assim, a gente precisa gastou ver... tanta energia, talvez foi tanto estresse, tanto dinheiro mesmo. Tipo, a gente ficou sem viajar, a gente ficou sem fazer isso por causa da casa, vamos fazer a casa, vamos fazer... No fim, a casa ficou pronta. Eu fiquei 1 ano e meio morando lá. Foi o lugar que eu menos morei na vida. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente precisa, e também acho isso, assim, é muito uma programação da nossa cabeça. Poxa, o que eu preciso? Exatamente. O que eu preciso? Tá aqui. Às vezes o que a gente precisa tá ali. Tá ali. A gente só precisa aprender a olhar a vida de uma outra maneira. Às vezes eu tenho muito essa conversa com meu marido, que eu falo assim, né? A gente fala, né? A gente trabalha, né, com construção, trabalha com imóvel, e quando a gente fala assim, construir uma casa, a gente pensa muito isso. Eu falo assim, que diferente a gente faria numa casa muito maior, né? Uma casa muito maior vai ter uma sala, uma churrasqueira, e muitas vezes, né, tá aquela situação de nós temos, né, uma filha só, então tá todo mundo na cama, né, na mesma cama, eu, ele, o filho, o cachorro, né, tá todo mundo, aí parar e olhar aqui e falar assim, o que mais precisa, né? Tem um amigo meu que falou isso esses dias. Preciso para ter... Ele mudou de um apartamento para uma casa, e a casa é maior e tal. Ele falou assim, nossa, tipo, chega à noite eu não vejo ninguém, tá cada um no seu quarto. Antes, assim, parece que era tudo tão ali, né, todo mundo junto. E acaba que... Mas assim, eu acho válido, né? Lógico, a gente tem esse sonho, né? Por exemplo, a gente tá agora nesse processo de comprou os acabamentos, vai começar a pôr acabamento. Gostoso. É uma delícia. Eu imagino decorar. Imagina você, sou eu, né? Eu já vejo ali, né? Esses dias a gente tava vendo uma foto, falei, eu já vejo ali as pessoas com as taças. Adoro uma festa, adoro uma recepção. É gostoso, mas assim, eu falo, a gente não pode se privar das outras coisas. Tem outras coisas pra viver, entendeu? Então, tipo assim, tá apertado, não sei o que, não, mas vamos tentar viajar em julho, vamos tentar levar as crianças pra viver. Se a casa demorar 3 meses mais, 6 meses mais, né? Viveu aquela experiência ali. Isso. Então, assim, pra mim, hoje, eu acho que o que mudou, assim, pra mim, de toda essa... O que ficou, essa experiência, eu consigo ver ali no pequeno ali, sabe? No dia a dia ali. Vamos fazer um cachorro quente em casa. Não, ontem eu tava com a minha mãe falando de Dia das Mães. Eu vou comprar isso, eu vou fazer isso, eu vou pôr isso, não sei o quê. Eu falei, nossa, mãe, minha cabeça tá borbulhando de ideias. Nossa, que delícia. Fazia tempo que eu não me sentia assim, sabe? Tipo assim, com vou fazer isso, quero fazer. Nossa, quero fazer isso. Nossa, que negócio legal, sabe? Então, assim, eu acho que do legado todo aí, dessas 20 anos que eu tenho casado, de 40, eu tinha 40 anos, né, eu tinha, foi isso, assim, dar valor mesmo, o bonito sabe, tá ali perto, basta você ver, e tem natureza é um negócio que é de graça, sabe, e a gente mora aqui, que tem tanta coisa bonita, natureza pra olhar. Não, você anda nas avenidas, assim, você vê as árvores. Olha, você falou, não é coincidência, eu juro, eu saí de casa hoje, tava dando a volta, saí do condomínio, um tucano, ele tava na calçada. Olha... Eu tava no telefone com a minha mãe, você falou, juro que me veio. Eu olhei, aí minha mãe falou, eu falei, peraí, ela, o que foi? Tem um tucano, ele tá sentado na calçada, parece que um tucano, eu falei. Aí eu passei, né? Falei, não, mas você pensa o quanto tô olhando ele no retrovisor. Falei, tô olhando ele pelo retrovisor. E ele ficou lá, tipo, sentadinho. Falei, E o dia hoje o dia tá meio cinza, né? Cinza, a cor dele apareceu. Então, eu bati o olho e falei, olha. Daí eu já ia bater o olho, já ia ver a combinação de cores, já falava, nossa, isso dá uma taça. Você ia pintar uma taça linda do tucano. Dessas combinações. Lindo, sabe, meio com dia cinza, a cor laranja do bico deles. Super. Não, e olha como a gente, então, olha o motivo da gente ser, a gente mora num lugar que dá a oportunidade da gente ver isso, né? Nossa, ali, por exemplo, você saindo ali, passando ali pela frente do clube, tem uma árvore que tá toda no chão de rosa claro. Lindo também. Tá lindo, adoro, né? Ali na minha rua tem uma primavera que é aquele eu amo, magenta, sabe? Aquela cor bem forte. Quando na primavera, ela fica maravilhosa. Eu plantei uma em casa, ela começou agora, ela já tinha crescido bastante, mas um galinho tinha poucas flores. Faz, acho que nem um mês.
que começou um monte. Ela não é gigantesca, mas ela tá aí a cor. Olha que coisa eu falo, linda. me faz Então, assim, eu olho a cor de manhã e falo, a gente tem que treinar nosso olhar pra ver essas coisas. Entendeu? É treino, né? Como tudo. Porque a vida é difícil. Tem problema todo dia. Todo dia vai ter. Um monte se você quiser olhar coisa. só pro problema. Se você quiser olhar só essa parte, você vai. Então, assim, poxa, existe a possibilidade da gente enxergar A gente precisa programar nosso olhar pra ver, porque tá aí, né? É só a gente ver. É treino mesmo, né? Treino como mesmo. Tudo, né? Como a musculação é treino, como pintar. Sim. Pra quem não que se você faz 21 dias, né? Uma coisa, ela vira um hábito. Então treinar isso, uma habilidade, sim. né? Tudo é treino. Então, nossa, eu acho que eu saí, assim, dessa experiência eu já tinha essa frase, né? Eu quero fazer tudo ao meu redor mais bonito. Então, agora, assim, eu tenho agora você tem uma missão. Promessa mesmo. Minha missão de vida é essa. Eu quero fazer ao meu redor tudo mais bonito. Gente, de verdade, eu tô aqui, ó, fascinada. Adorei, de verdade, te conhecer, saber toda essa história. E é isso, é sua missão, eu tenho certeza. Sim. E abrir os olhos de quem tá ouvindo. Espero que vocês tenham gostado e das pessoas que te cercam. Realmente abrir o olho porque tudo é rápido, tudo, né, no mundo que a gente vive é cada vez mais rápido, é cada vez mais, eu acho que rápido. Não é para desfocar de nada, mas para ter essa consciência de ver o belo todo dia, né, o pequenininho, simples, né, não precisa ser a mega casa, a mega mesa, tem dias que lógico que é muito legal. Mas não, é muito legal fazer uma viagem, é muito legal ir viajar, lindo, é super legal, mas a felicidade mesmo, tá ali no café da manhã, quando tá todo mundo reunido, quando um engasga. Outro tá correndo pra sair, já tá atrasado, esqueceu e voltou. É isso, eu acho que assim, eu acho que a felicidade mesmo tá... Na essência tá ali, naquele assim... o dia foi, né? Fiz. Eu acho que é isso. E aí a gente sempre finaliza o Capital Cast com uma pergunta que eu tenho feito para essas mulheres incríveis como você, que é para você o que é conexão? Nossa, olha, eu tive uma aula de conexão nesses últimos anos, porque é o que eu te falei, assim. Entre todo esse... Não, eu tenho conhecido tanta gente, por exemplo. Eu tenho conhecido tanta gente, tem tanta gente falando comigo, assim, sabe? Tantas histórias, as pessoas me contam. E aquilo vai fazendo, né, parece um crochê ali, né? Aquilo vai se juntando, sabe aqueles quadradinhos, assim? Coloridos. Nossa, assim, eu acho que isso enriquece tanto a vida, assim, você... No fim do dia, assim, você parar e falar, nossa, eu conheci aquela pessoa, meu, olha o que ela faz, né? Por exemplo, você me contando aqui, cara, são várias mulheres, a gente se juntou para fazer um empreendimento. Poxa, sabe, é isso, né? Assim, e eu acho que mulher tem muito isso, né? Apesar de ter aquele negócio que a mulher é mais cri-cri, mas, gente, quando uma mulher quer fazer a outra subir, elas se juntam e... Nossa, eu tenho vivido, assim, isso, assim... Nossa, tanta gente chegou em mim agora, nesses últimos 3 meses, e falou assim, quero fazer um negócio com você. Olha, nossa, pensei num negócio junto com você. Vamos fazer junto isso? Vamos. Desde que a gente chegou aqui, eu já pensei em vários, eu vou dizer. Oba, adoro. Então, assim, sabe? Nossa, eu pensei em você mas pra verdade, fazer isso. Porque... E, poxa, que gostoso, né? Então é porque eu acho que eu tô colocando... Sim, eu tô colocando amor. Não, eu tô... Amor, gente, assim, eu tô colocando... Sabe quando, assim, tipo, você tá num negócio que você fala assim... Meu... É isso. É isso. Era isso, entendeu? Fazia tempo que eu não sentia isso. É isso que traz, né? Assim, a venda, o negócio, sim, ele é a consequência, né? Sim. Ele não é... Desde que a gente falou de muitas possibilidades aqui, em nenhum momento você tá vendendo ou eu tô vendendo. Não, a gente tá falando do que a gente quer fazer, do evento. Que pode ser muito legal. O que vai trazer para as empresas é uma consequência. De verdade, porque é isso, né? Falar, trazer mais
ensinar coisas para outras pessoas, para outras mulheres. São os momentos, né? Porque ali, todo mundo sentado numa mesa, não, é demais, pintando, gente. uma rindo da outra, uma contando história. Porque a maioria desses encontros são amigas, né? E aí então, sai assim, de tudo, né? Daí elas não lembra de não sei quem, e vai tá pintando. Então, assim, a gente tá ali, né? Fazendo uma... é muito gostoso. Eu tô bem feliz, assim, com esse momento, assim. Então, que legal, nossa, depois, assim, dizer assim... Ai, sabe que, assim, eu tenho nesse último mês falado, assim, pra André, né? Tipo, nossa, tô tão feliz. Sabe? Tô feliz. Deus abençoe que isso seja muito, muito duradouro, viu? A gente vê, né? A tempestade passa. Passa, o mesmo vento que leva... que vira traz tudo, e chega para virar tudo, leva a semente também que vai trazendo a calma de novo e para uma árvore nova começar. Ai, gente, eu amei. Também. Espero que vocês tenham gostado do Conexão Capital de hoje, como eu gostei. E deixa suas redes sociais, da empresa também, para o pessoal conhecer, é um trabalho lindo, serve para muitos negócios, para quem está acompanhando, ter ideias também, conectar, eu acho que é super válido. Sim. O underline, Não, o arroba. O arroba. Meu Deus. É porque vai... arroba, underline, Prezê, com 2 Zs, Prezze. E quem quiser me seguir no Live Araújo Likes, é onde eu posto tudo que eu gosto, receitas, minhas pinturas, decorações de casa, tudo que eu... Tudo o universo que a gente gosta aqui. Tudo que é bonito, eu tento. Trazendo, então esse foi um episódio pra gente trazer o belo para nossa vida. Obrigada de coração por você compartilhar toda a história aqui. Eu também adorei. É muito legal, não é? É uma delícia. Foi. Obrigada para você que acompanhou. Espero que você tenha gostado, assim como a gente. Um beijo.